Boa tarde, terça-feira, dia 14 de janeiro, Votuporanga registra neste momento 31 graus. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias de Votuporanga e região. Seja bem-vindo ao TV O Jornal. E vamos saber o que é assunto hoje. Mutirão do emprego. Supermercado Mufato oferece 210 vagas de emprego. Rede vai abrir filial em Votuporanga e deve começar atendimentos ainda no primeiro trimestre. Tem ainda o nosso quadro de emprego, teleemprego. Mais sugestões para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Biometria. Quem não fez o cadastramento deve procurar o cartório eleitoral. É hora de regularizar o título de eleitor. Janeiro Roxo. Campanha busca sensibilizar a população sobre diagnóstico precoce e tratamento da hanseníase. Em Votuporanga, 9 pacientes estão em tratamento. Você vai ver também, Secretaria de Cultura e Turismo promove atividades gratuitas para a criançada. E no esporte tem as últimas notícias do mundo da bola. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no TV O Jornal. Boa tarde para você ligadinho na nossa programação. A gente começa o TV O Jornal de hoje falando sobre oportunidade. O Grupo Mufato, a quinta maior rede de supermercados do país, fará um mutirão de emprego aqui em Votuporanga. São 210 vagas. E vamos juntos então conferir quais são? Olha só, tem para cargos de liderança, encarregados e líderes de setor. Tem também para operador de caixa, orientador de caixa, repositor, agente de prevenção, açougueiro, padeiro, confeiteiro, comprador, faturista, também operador de empilhadeira, atendente, recepcionista, auxiliar de estacionamento, melhor dizendo, auxiliar de limpeza e balconista. Na próxima quinta-feira será o mutirão. Sobre isso a gente fala agora com o Josiano Garofolo, que tem mais informações. Josiano, onde será realizado o processo seletivo? Boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Olha só, os interessados em participar desse processo seletivo do supermercado devem comparecer na próxima quinta-feira, dia 16, aqui no Centro do Empreendedor, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 4497, munidos de carteira profissional. Será na quinta, das 8 da manhã às 3 horas da tarde, para a retirada de senha e também agendamento de entrevista. O setor de RH do supermercado divulga que as primeiras 100 pessoas que chegarem aqui, conseguirem as senhas, serão entrevistadas no mesmo dia. Já as demais receberão senha já com a data e o horário para passarem pela entrevista de emprego com a equipe de recrutamento, e esse recrutamento deverá ser feito entre os dias 17 e 24 de janeiro. O Mufato, aqui de Votuporanga, gerará diretamente 210 empregos, mas esse número pode chegar até 300, considerando os empregos indiretos. A empresa oferece vários tipos de oportunidade, como a gente viu agora há pouco, são vários os cargos, as funções administrativas, funções oferecidas para emprego, e também foi divulgado que pretende contratar inclusive pessoas da terceira idade, abrir o leque então para esse tipo de contratação, pessoas com mais experiência. Então vamos reforçar a informação, você que está interessado em fazer esse agendamento e fazer a entrevista, concorrer a uma vaga no supermercado, o processo seletivo será no dia 16 de janeiro, das 8 da manhã às 3 horas da tarde. Você deve
trazer aqui ao Centro do Empreendedor a carteira profissional, a carteira de trabalho. Será das 8 da manhã às 3 da tarde no Centro de Empreendedor, Rua Barão do Rio Branco, número 4497, no bairro Recanto dos Esportes, aqui em Votuporanga. São vários os cargos oferecidos. O Mufato de Votuporanga será instalado na Rua das Américas, número 3456, na Vila Lupo, local onde há alguns meses o supermercado Laranjão funcionava. Inclusive a gente está vendo algumas imagens. Uma informação também que foi divulgada é que o recrutamento do supermercado Mufato irá dar preferência a pessoas que moram perto do local de trabalho, ou seja, na Rua das Américas, 3456, na Vila Lupo. São as informações, Stephanie, e a gente deseja boa sorte para quem vai tentar essa vaga de emprego, né, e paciência também para quem vai participar desse agendamento e da entrevista. Obrigada, Josiano, uma ótima oportunidade, né? E ainda falando em mercado de trabalho, vamos saber sobre outras vagas que estão abertas aqui em Votuporanga. Empresa de assessoria está contratando auxiliar de serviços gerais. É necessário ter ensino médio completo e experiência na área. Os interessados devem levar o currículo na Rua Tocantins, número 3112. Ainda, a vaga para a clínica odontológica de auxiliar de dentista. Os interessados devem enviar currículo para odontologiavotuporanga@hotmail.com. E uma empresa de imóveis está contratando para o setor de planejamento, programação e controle de produção. Se você tem interesse, é só entregar o seu currículo na Avenida Nasser Marão, no número 4387. São essas as oportunidades de emprego aqui para Votuporanga. Agora a gente muda de assunto, porque 2020 é ano de eleição e será obrigatório o uso da biometria. Isso a gente vem falando aqui sempre no TV O Jornal. Vamos ver como estão os números nas cidades que o cartório eleitoral de Votuporanga atende? Olha só, em Votuporanga, de 71.440 eleitores, não fizeram ainda a biometria 13.499. Já em Valentim Gentil, de 10.142, 1.710 eleitores ainda não fizeram o procedimento. Álvares Florense, 3.838 eleitores, 612 não fizeram a biometria ainda. E em Parise, de 2.532 eleitores, 316 ainda não fizeram. Lembrando que esses dados estão disponíveis no site do TRE. Para aqueles que ainda não fizeram, o prazo é até maio. Sobre isso a gente fala agora com o repórter Antônio Corte, que tem mais detalhes. Antônio, boa tarde. Oi, Stephanie, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Como vimos, o número de eleitores que não fizeram o cadastramento da biometria ainda é bastante alto, principalmente aqui em Votuporanga. O prazo para o cadastramento da biometria terminou no último dia 19 de dezembro do ano passado. E desde a semana passada, o cartório voltou a atender depois do recesso do fim de ano para regularizar a situação desses eleitores e também para aqueles que vão fazer o cadastramento e também fazer a impressão do primeiro título de eleitor. Para essa regularização há um prazo e ele segue, atenção você telespectador, até o dia 6 de maio deste ano. É importante destacar ainda que para o cadastramento biométrico é necessário realizar o agendamento por meio do site, que é tre-sp.jus.br, tre-sp.jus.br. O chefe do cartório eleitoral daqui de Votuporanga conversou com a nossa equipe, o Robson Oliveira, e falou sobre o procedimento, quais são esses procedimentos para regularizar a situação do cadastramento da biometria. Vamos acompanhar.
E com o título cancelado, a pessoa fica sem quitação eleitoral e isso dá uma série de consequências. Ela pode ter o bloqueio do CPF, do benefício social, fica sem poder emitir passaporte, tomar posse em cargo público, tomar empréstimo em banco público, enfim, uma série de consequências ruins para a vida do eleitor. Tá aí, portanto, a fala do Robson Oliveira, chefe do cartório eleitoral daqui de Votuporanga. E olha só, Stephanie, é importante lembrar ainda sobre a emissão do primeiro título eleitoral. Quem completa 16 anos até o dia 4 de outubro e quiser votar, deve procurar o cartório eleitoral. Reforçando sobre a data, então, o cartório eleitoral atenderá os eleitores até o dia 6 de maio deste ano e depois só em novembro. Stephanie, eu volto com você aí nos estúdios do TVU Jornal. Obrigada, Antônio. O cartório eleitoral aqui em Votuporanga fica na rua São Paulo, esquina com a rua Piauí. O atendimento é a partir do meio-dia. Se você quiser mais informações, então reforçando, a partir do meio-dia você pode ligar. O telefone é o 3421-8711. E se seu filho ou filha gosta de praticar esportes como futsal e futebol, por exemplo, então olha só esse recado. A Escolinha de Base de Futsal da Prefeitura de Votuporanga está com vagas disponíveis. As aulas gratuitas são realizadas no ginásio poliesportivo Jurandir José Lopes, o antigo Nabuco. Pais interessados em matricular os filhos devem comparecer nas aulas para realizar a inscrição. As aulas são de segunda a quinta-feira, lá no Nabuco, como eu já disse, né? E é a partir das 6h30 da tarde e vão até às 10 horas da noite. Os times sub-15 e sub-20, até o sub-20, treinam às 8 horas da noite. Se você tiver alguma dúvida, quer mais informações, anota aí o telefone, é o 3405-9700. Praticar esporte faz muito bem para a saúde, tanto física quanto mental. E em tempos de cobranças, pressão, correria, tecnologias, não há quem não tenha estresse. Manter, especialmente a saúde mental em dia, pode evitar o surgimento de outras doenças. O que te deixa mais estressado? Ai, trânsito. Você tá agitada, né? Tô. Isso já é estresse. Já estresse. Mais me estressa, eu acho que é o trânsito. Me estressa bastante. Uma perguntinha fazendo um favor. O que te deixa estressado? Bastante coisa, mas fila principalmente. Quando a gente fala em saúde mental, logo pensamos em controle ou descontrole emocional. Pensamos que é algo que depende de terapia ou qualquer intervenção psicológica ou psiquiatra. Mas a questão vai além disso. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, você ter uma boa saúde mental é você estar de bem consigo mesmo e usar as suas próprias habilidades para se livrar de qualquer tipo de estresse. O que ajuda a diminuir esse estresse? Atividade física, a gente ter um contato com a natureza, música, porque música é terapia, né? Às vezes ir no cinema com um amigo, diminuir o contato com a tecnologia, porque hoje a gente fica 24 horas ali com o uso do celular também viciado. Então, assim, ter uma qualidade de tempo e não quantidade. A alimentação também tem a ver com estresse. Alguns alimentos ajudam e outros podem ser prejudiciais. Nós temos bastante alimentos hoje que ajudam a controlar essa condição do estresse, né? Como o maracujá, que é um alimento que tem propriedades calmantes, naturais, né? A banana, que estimula a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E alimentos que ajudam a regular o intestino, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, a saúde intestinal é importantíssima até para a produção desses hormônios, né? Então, uma alimentação adequada, ela contribui sim para a melhora do estresse. Em alguns casos, o estresse pode levar a várias doenças e o tratamento varia de pessoa para pessoa. O estresse ele pode gerar várias doenças, né? Inclusive pressão alta, uma diabetes emocional,
Tem gente que tem queda de cabelo, enfraquecimento de unha, perda ou ganho de peso. Então, tudo isso influencia o emocional da gente. Então, assim, a ajuda de um profissional, o que ele vai, poder proporcionar? Ele vai te ajudar a adequar isso no seu dia a dia, a criar estratégias para melhorar isso, Como que eu vou fazer, por onde eu começo? Porque muitos chegam ao consultório e perguntam, o que eu faço? Por onde eu vou começar? Então, aí a gente vai sentar, vai planejar uma melhor forma e, dependendo, se for um caso mais grave, a gente acaba encaminhando para outro profissional, que é da área da psiquiatria, para entrar com o medicamento, que aí associa a psicoterapia e o medicamento. Segundo uma pesquisa da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, o Brasil é o segundo colocado na lista de pessoas mais estressadas. O ranking tem 10 países e nós estamos atrás do Japão. O mês conhecido como Janeiro Branco, que trata aí sobre a saúde mental, busca discutir temas em máxima evidência no mundo em nome da prevenção ao adoecimento emocional da humanidade. Se você acha que está com cansaço mental ou estressado demais, procure a ajuda de um profissional. Reforçando o que vimos na reportagem, a saúde mental em dia pode evitar o surgimento de outras doenças. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco o assunto são atividades gratuitas programadas pela Secretaria de Cultura e Turismo, especialmente para a criançada. Vamos falar ainda sobre doação de órgãos e tem o esporte, as últimas notícias do mundo da bola. Não saia daí que a gente volta já! No bloco anterior, falamos sobre o Janeiro Branco. E o setor de saúde em todo o país está trabalhando também, além da saúde mental, o Janeiro Roxo, que busca sensibilizar a população sobre o diagnóstico precoce da hanseníase. Em Votuporanga, a Secretaria de Saúde também está trabalhando a campanha. E sobre isso a gente volta a falar com o Antônio Corte, que tem mais informações. Olá, Antônio. Boa tarde, Stephanie, a todos. É isso mesmo, as unidades de saúde aqui em Votuporanga já estão preparadas para realizar esses atendimentos. E o mais importante, são gratuitos. Em Votuporanga, a campanha Janeiro Roxo já acontece há alguns anos. Aqui na cidade, ela é realizada no consultório municipal Dr. Jamilo Elias Zeituni, no bairro Vila Paz, que é referência para esse tipo de agravo. O local ainda atende esses pacientes, identificando a doença e também disponibilizando o tratamento necessário. A coordenadora do programa de hanseníase no município, Léa Bagnolia, explica ainda que é fundamental que cada um conheça seu corpo e identifique algum tipo de mancha, vermelha ou branca, que insista em ficar na pele. Quem tiver alguma dúvida, é importante procurar uma das unidades de saúde para o diagnóstico precoce. Assim, com esse diagnóstico, o tratamento oportuno e as chances de evolução do quadro clínico e a cura do paciente são altas. O serviço atende hoje 9 pacientes que estão passando por esse tratamento. Reforçando então, Stephanie, você telespectador do TV O Jornal, qualquer pessoa com mancha dormente ou outros sintomas e sinais deve procurar a unidade de saúde aqui em Votuporanga. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o setor de epidemia e com a vigilância epidemiológica aqui em Votuporanga, que fica na Santa Catarina, ou você pode ligar também pelo 3405-9787. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até às 5 da tarde. Stephanie. Apesar dos esforços para o combate, a hanseníase ainda se mantém endêmica e constitui um problema de saúde pública no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2018 foram diagnosticados 28,6 mil novos casos em todo o país. E neste mês de janeiro, sua casa está mais agitada com a criançada de férias?
Se você está procurando algo para divertir as crianças, a Secretaria da Cultura e Turismo preparou uma programação inteiramente voltada a esse público. No Centro de Cultura e Turismo Marão Abdo Alfagali, lá no Parque da Cultura, serão oferecidas às terças e quintas-feiras, das 10 ao meio-dia e das 4 às 6 da tarde, a partir de hoje, uma atividade que tem a intenção de desenvolver a criação de jogos para crianças e adolescentes. As oficinas são gratuitas, com 12 vagas cada, e serão realizadas nos computadores da Biblioteca Municipal. O público-alvo são crianças a partir de 10 anos que devem necessariamente ter RG ou CPF próprios. As inscrições podem ser feitas na própria biblioteca. Serão 12 oficinas durante o mês de janeiro, nos dias 14, hoje, 16, 21, 23, 28 e 30. E a gente fala agora sobre um assunto delicado, mas muito importante: a doação de órgãos. Muitas pessoas estão à espera e sonham com essa segunda chance para uma vida melhor. E a Santa Casa daqui de Votuporanga é apta a fazer essa captação desde 2012. Só neste ano já realizou 2 procedimentos de captação múltipla de órgãos. O fim de uma vida, neste caso, marca o início de outra, ou de outras. Um tema forte, porém com muitos significados. Por meio da doação de órgãos, muitas vidas já foram salvas. E a Santa Casa de Votuporanga, há 8 anos, contribui com essa vitória. A Santa Casa de Votuporanga é apta a realizar a captação de órgãos desde 2012 e só neste ano já realizou o 2º procedimento múltiplo de órgãos na instituição, em uma mulher de 55 anos. Nesses últimos 15 dias a gente teve doação de múltiplos órgãos através de famílias que decidiram a ajudarem as outras pessoas, né? É uma ação muito nobre, né? É um ato muito nobre que até em morte essas pessoas ajudam a outras famílias. Após a morte do apresentador Gugu Liberato em novembro de 2019 e a doação de seus órgãos, pessoas se solidarizaram e decidiram ser doadoras também, como foi o caso da última doadora da Santa Casa. Os pacientes nas listas de espera por transplante aguardam a chamada, mas isso pode demorar. No Brasil, anualmente, 60 pessoas a cada 1 milhão apresentam morte cerebral. Destas, cerca de 6 mil poderiam ser doadoras. Precisam receber um transplante de órgão a cada ano 14 mil pessoas para rim, 6 mil para fígado, 1.600 para coração, 1.600 para pulmão, 400 para pâncreas e 200 para intestino. Pela legislação brasileira, a retirada de órgãos e tecidos de pessoas com morte encefálica comprovada só pode ser feita com a autorização da família. Quem deseja ser doador precisa avisar os familiares. É importante avisar a família de que você tem vontade de ser doador de órgãos. Tanto na doação de córneas, que é quando o paciente tem uma morte por qualquer outro tipo, ou da doação de múltiplos órgãos, que é quando o paciente tem uma morte, como se diz, mais trágica. É importante relatar a família, porque é a família que vai decidir a doação. Então, se você tem esse desejo de ser um doador de órgãos, não deixe de avisar a sua família. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde. Em números absolutos, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o 2º maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante pela rede pública de saúde. E em comparação com ontem, a terça-feira está mais quente em todo o Noroeste Paulista. Segundo o portal Climatempo, essa elevação acontece em todo o estado. Uma frente fria está prevista para o estado e que deve amenizar um pouquinho as temperaturas, mas isso só na quinta-feira. Enquanto isso, terá sol, calor
e pode ter pancadas de chuva, especialmente à tarde e à noite. Hoje, em Álvares Florence, a mínima é de 22 e a máxima pode alcançar os 32 graus. Em Américo de Campos, os termômetros variam entre 22 e 32 graus. E aqui em Votuporanga fica um pouquinho mais quente e os termômetros variam entre 21 e 33 graus. Neste momento aqui na cidade, a temperatura é de 31 graus. Josiano tá aqui de volta com a gente, agora no ar-condicionado, né, Josiano? A gente viu que as temperaturas estão quentes hoje em Votuporanga, e aí? No Centro do Empreendedor tava também. Com certeza, Stephanie, é muito calor, pessoal. Fica aquela dica, né, para tomar bastante água. Hoje está um dia bonito em Votuporanga e típico, né, que o votuporanguense conhece, com temperatura alta nessa metade do dia. Mas agora o Josiano está aqui para falar sobre esporte, né? Então conta pra gente quais são as últimas notícias do mundo da bola. Vamos falar sobre o Clube Atlético Votuporanguense, que está em reta final de preparação para o início da campanha no Campeonato Paulista da Série A2. Está chegando a hora, na quarta-feira da outra semana, dia 22, a Votuporanguense joga na Arena Plínio Marim, 3 da tarde, contra o Juventus da Moca. Será o início da campanha. E o técnico Marcelo Henrique segue trabalhando forte durante toda a semana, atividades programadas, inclusive para o período da tarde, para a equipe fazer simulações de jogo no mesmo horário que será a partida inicial, ou seja, hoje mesmo às 3h30 tem o treino marcado para as 3h30 na Arena Plínio Marim. Então o CAV está treinando no horário do jogo, já para os atletas, principalmente os que vêm de longe, de alguma forma se ambientarem com o clima e com as condições do gramado aqui de Votuporanga. E ainda falando sobre Votuporanguense, apesar de eliminado, repercutiu muito bem a campanha do Cavinho durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fez uma primeira fase muito boa, com 3 vitórias, marcando muitos gols, mas infelizmente a vaga na terceira fase não veio contra o Mirassol. Apesar disso, o trabalho tem sido bastante elogiado, foi acompanhado pelo técnico Marcelo Henrique e pode ser que alguns jogadores desse time da Copa São Paulo sejam aproveitados no elenco profissional. E olha só, o Cavinho perdeu para o Mirassol fez ontem o jogo da terceira fase contra o Joinville, venceu e Mirassol joga simplesmente contra o Corinthians na próxima etapa da Copa São Paulo. Corinthians, que é o maior campeão da competição. Então o Mirassol deixou o CAV pelo caminho e segue adiante na Copinha, vai jogar contra o Corinthians e é impossível não pensar que poderia ser a Votuporanguense ali. São os destaques de hoje, Stephanie. Obrigada, Jôncio. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Tchau, tchau. Se você quiser rever as nossas reportagens, você já sabe, é só acessar o nosso Facebook, facebook.com/rádio e TV Unifev. Por hoje é só, para você uma excelente tarde e até amanhã, às 8, no Jornal da Manhã,